Primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou reforçar alguns pontos, já que o ministério passou. Irmão, se puder, se junte a mim. Tem parceiro ministerial aí atrás, nas mídias sociais a gente está falando. Para que isso? É jovem, né? É jovem. Mas para que serve também o parceiro ministerial? Para a gente melhorar a nossa igreja. Tá? Para a gente ter uma ideia, você que é membro dessa casa, você já sabe disso, você que está nos assistindo. Você tem acesso lá no site da tua igreja, na área de transparência, tudo que é gasto, todas as notas, você acompanha lá, só não tem o nome de quem dá alguma coisa para preservar quem oferta. Mas essa função do parceiro ministerial é para que a gente consiga pagar o nosso aluguel, mas prioritariamente para a gente poder fazer as mudanças na igreja. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o trainel nas paredes laterais, a gente quer colocar o data show aqui, o projetor, a gente quer colocar a parede do fundo, mudar isso daqui, a gente vai pintar essa parede aqui, jogar essas caixas para o alto, comprar mais uma e prioritariamente comprar um tapete EVA para a salinha das crianças, colocar uma parede ali, para que a gente não sofra de frio, não sofra com os barulhos lá de fora, que nem aconteceu aqui agora, para a gente ter um local de culto melhor. Só que isso a gente precisa fazer com cautela, então a gente vai fazer por etapas e a gente precisa muito de cada pessoa que está aqui. A gente é pequenininho ainda, a gente pensa muito grande, mas a gente é pequenininho, essa é a realidade. A gente tem um ano e alguma coisa caminhando para o segundo ano. Então, se você puder ser um parceiro ministerial, nos ajude para que a gente consiga motivar e fazer essas coisas. A gente conseguiu parar o aluguel agora, dia 25, hoje é 26, se não me engano, 26? 26, né? A gente pagou ontem, dia 25. E sobrou R$9 no caixa da igreja. Então a gente vai pagar o cartão ainda que eu disponibilizei para a igreja para a gente poder passar algumas coisas e começar a fazer mais. Demanda tempo, né? Só o tapete EVA é R$70, que é o tapete para a salinha das crianças. E aí depois tem o tecido está dando em torno de R$600, que a gente vai fazer o trainel. E aí, enfim, isso daí são coisas que a gente vai fazendo devagarzinho, tá? Isso tudo vai ser com a gente, de forma paulativa, com bastante cuidado, mas seja parceiro ministerial, seja dizimista, seja ofertante, acompanhe lá no site da sua igreja para que você saiba o que está fazendo e como a gente está fazendo. Se você já abriu aí, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Hoje a pregação vai ser ao estilo Emmanuel. Vai ser muito leve, muito leve. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vou ler novamente com você. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Agora, só para efeito didático, eu vou pedir para que você repita comigo. Eu vou dizer e você repete. Amém? E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Isso aí, tira uma onda no ensaio. Agora a gente vai fazer de verdade, né? No 3. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Só isso. A gente olha para o nosso evangelho e o evangelista João, ele começa agora a falar para o mesmo povo. Por que João está pregando, ele está mandando essas cartas de novo? João, ele já tinha escrito lá o Evangelho de João, todos nós lemos. Só que existem algumas pessoas que estão no meio do povo que distorceram a fala de João. Eles entenderam que Jesus não era de fato um ser humano. E aí tem uma linha gnóstica dentro do povo lá que não está entendendo. Então João, ele precisa escrever de novo aquilo que ele já tinha dito lá atrás. Só que agora ele vai reforçar, ele vai começar a dizer: e esta é a promessa que ele nos fez. E João ele não força muita coisa, ele só coloca dizendo a vida eterna. João, ele não fala, a promessa que ele nos fez era de uma vida de prosperidade, a promessa que ele nos fez é de uma vida de tranquilidade, a promessa que ele nos fez é uma vida de plena saúde, a promessa, nada do que João está falando é para o agora. João, ele vai dizer, a promessa que Jesus fez é para a vida eterna.
Então, se você espera receber algo aqui, você que está me ouvindo, não é essa a promessa de Jesus. É claro que a gente vai ver aqui, a gente vai ver bem. A gente não vai ver com qualquer pessoa. Mas a promessa, de fato, o que Jesus tem para a gente é a vida eterna. Quando Colossenses ele vai dizer a respeito de perseverança, eu tive com os jovens da Igreja Batista Nova Aliança, que é a minha antiga igreja, e eu fui convidado para falar sobre perseverança, e o Espírito Santo ele me ensinou qual é a armadilha para a gente que caminha na fé, que a gente não consiga ser constante. Qual é a nossa dificuldade? Se a gente tivesse que lutar contra alguma coisa para se manter perseverante, o que a gente precisaria fazer para neutralizar as armas de Satanás? Fundar, acabar de vez com aquilo que ele tem como fonte. E qual é a razão da gente perder perseverança, da gente perder o foco? É a gente perder o resultado que nós temos. O que forma um hábito? O hábito ele está ligado com aquilo que nós temos como recompensa. Existe um gatilho, existe uma ação e existe uma recompensa. O resultado final determina como a gente se comporta. Se você estiver focado no resultado errado, você inevitavelmente vai ter um comportamento que vai te prejudicar. Então, o que de fato importa para você se manter constante é você ter em mente qual é o resultado que você precisa. O que você vai alcançar. Às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente não consegue ser constante e firme no Senhor, porque o nosso resultado é um resultado efêmero, um resultado passageiro que está mais interligado com o nosso foco no amanhã, com aquilo que a gente vai receber agora, do que de fato é a proposta do Evangelho para a gente. Por isso que a gente às vezes passa por um momento de dor e a gente perde o centro da nossa fé. E algumas pessoas pegam alguém e falam: Jesus, se você realmente me amasse, você não permitiria que eu perdesse essa pessoa. Jesus, se você realmente me amasse, você não permitiria que eu tivesse essa dificuldade financeira. Jesus, se você realmente me amasse, você não ia permitir que eu sofresse. Agora, a gente às vezes perde o foco. E se você perder o foco da fé que nós temos, inevitavelmente Satanás ele vai te pegar. E nessa noite eu quero trazer à tua mente o que é a proposta do Evangelho. A promessa que Jesus nos fez é a vida eterna. Se você fundamentar a tua jornada com Cristo em uma outra plataforma, você vai fracassar no meio do caminho. Jesus, mas eu desviei porque alguém não me abraçou. Jesus, eu desviei porque uma referência fez aquilo que não devia. Se você acompanha o meio evangélico, você possivelmente já ouviu falar de um pastor chamado Ney Barreto. Ainda que você não seja cristão, você já ouviu falar dele. Todo Natal tem uma reportagem na Globo sobre ele. Um pastor que faz um grande almoço lá na Cinelândia para um bando de gente que é uma referência. Esse pastor falhou há 10 anos atrás, até onde a gente sabe. E se descobriu, enfim, hoje ele pediu exoneração, ele já não é mais o pastor da Igreja Batista Betânia. Eu não vou entrar no mérito sobre o que ele fez, porque nesse momento a gente vê como é que é a vida de um pastor. Não falando que ele fez está certo, amém? Em nome de Jesus. Mas um cara que até ontem era uma referência para toda uma nação, uma referência para quem não era cristão, hoje por um ato que ele fez já era, acabou. E se algumas pessoas olharem para a fé pautada nesse cara, algumas pessoas vão se desviar nesse processo. Caraca, se até ele falhou, não tem razão para eu estar aqui. Se essa pessoa fundamentar a jornada dela nessa pessoa, inevitavelmente ela vai falhar. Inevitavelmente ela vai ficar entristecida, ela vai acabar perdendo as forças, ela vai abandonando a sua fé no meio do processo. Então nessa noite, lembre-se do que Jesus tem para a gente. A promessa não é o que o pastor fez para você, não é a nossa visão, não é aquilo que a gente está fazendo agora. A promessa de Jesus para mim e para você é a vida eterna. Então é a partir deste momento que a gente começa a nossa jornada. É a partir dessa ciência que nós começamos a caminhar com Ele. Porque se eu entendo que a promessa de Jesus para mim é a vida eterna, não há dificuldade, não há enfermidade, não há calor, não há frio, não há falta de dinheiro, não há abundância de dinheiro, não há amizade, não há perda de amizade, não há momento de tranquilidade, não há momento de dor. Não importa o que a gente passe, a gente vai continuar caminhando. Paulo ele disse isso para a gente e deveria ser fixado dentro de nós. Sem passar por tudo, traduzindo para hoje, sem ter dinheiro, sem não ter dinheiro, sem ter amigos, sem não ter amigos, sem ser alguém que é reverenciado no meio evangélico e ser também que quer passar por exclusão no meio evangélico. Eu já sei de tudo, mas em tudo eu amo Jesus. A pergunta que o Espírito Santo traz para a gente é: como é que tem sido a tua jornada com Cristo? No que você está fundamentado?
Será que nós estamos tão firmes nele ao ponto de não sentindo nada, olhar para ele e falar: eu sei a promessa que o Senhor fez para mim, e a promessa que o Senhor tem para mim não vai ser alterada por aquilo que eu sinto agora. A promessa que o Senhor fez para mim não vai ser alterada por aquilo que eu posso viver nesse momento. A promessa que o Senhor fez para mim não vai ser tirada do meu coração, ainda que Satanás tenha algumas dores. Quando a gente olha para uma situação que é joia, eu amo essa pessoa. Satanás, ele é estrategista, ele vem batendo devagarzinho, como alguém que quer destruir uma grande construção. Satanás, ele não começa com aquilo que tem mais valor, ele não tira os filhos, ele vai tirando outras coisas. Ele não tira todos os funcionários, ele tira a maioria dos funcionários, mas deixa um para trazer uma notícia. Satanás, ele não luta contra a gente de alguma forma aleatória, como alguém que não sabe o que faz. Satanás é o nosso inimigo e é astuto, então ele tem estratégia para lidar com você. Qual é a dificuldade do crente? Que o crente não tem estratégia para nada. A gente chega na presença do Senhor e fala: não, Jesus, eu sei que o Senhor vai me dar, mas a gente não ora, mas a gente não lê a Bíblia, a gente não busca, a gente não se consagra, a gente lida com a vida como se a vida fosse, na realidade, muito fácil de ser vivida com Cristo. Só que viver com Cristo exige da gente maturidade na jornada. Quando a gente olha para Ele e fala: Senhor, eu não posso perder a minha fé. E se eu preciso me manter firme no Senhor, uma coisa que eu tenho que fazer é guardar o meu coração. Irmão, se você tem dinheiro, você tem em nome de Jesus, se não tem até esse momento, você vai ter. Eu acho muito difícil que você pegue 2 milhões de reais e deixe ele na rua. Você não vai fazer isso. Você vai pegar o teu recurso, você vai investir, você vai alocar em um fundo de emergência, você vai alocar em um negócio, você vai pegar o dinheiro que você tem e você vai colocar em um ambiente onde outras pessoas não saibam para você guardar, mas você não vai expor para qualquer um, porque fatalmente você vai ser roubado. Provérbios, ele vai dizer que um homem pobre, dificilmente alguém vai sequestrar, mas há o pobre que se faça de rico, e esse aí corre o risco de ser sequestrado. Se nós sabemos que há dentro de nós uma grande riqueza se chamada eternidade, por que você não luta e não utiliza técnicas para que Satanás não roube isso de você? Por que você lida com as situações do dia a dia como se isso fosse natural, como se Satanás não fosse alguém que quisesse te minar, te afastar da presença do Senhor? Se há dentro de você uma riqueza que há algum ladrão chamado Satanás quer roubar dentro de você, você precisa lidar com as circunstâncias do dia a dia como alguém que sabe: Satanás não pode roubar o que há de mais precioso dentro de mim. Aleluia. Então não permita que a dificuldade dentro do teu local de trabalho roube de você a capacidade que você tem de clamar o nome do Senhor. Não permita que uma enfermidade roube de você a adoração que tem dentro do teu coração. Não permita que uma escassez financeira tire de você uma adoração por Deus que te sustenta. Não permita que uma amizade te afaste da presença de Jesus. Apesar de todas as coisas, esqueça do passado e continue avançando em direção ao alvo que se chama Jesus Cristo. Guarde dentro de você a fé que Jesus colocou. Sobretudo, continue louvando o nome de Jesus. A promessa que Jesus fez para a gente é a vida eterna. Então olhe para as circunstâncias que você tem hoje e entenda: Jesus, ele te chamou não para que você viva no agora, mas para que você entenda que a eternidade é para você. Se você entender que a tua jornada é para a eternidade, a tua visão sobre agora muda. Mas se você esquecer a eternidade, você vai ser ofuscado pelas dores do agora. Se você não conseguir compreender que o hoje não se compara com aquilo que Deus tem para você na eternidade, você vai comprometer a eternidade pela dor do hoje. Você vai comprometer a eternidade pelas circunstâncias do hoje. Você vai comprometer a eternidade por aquilo que você não sente hoje. Se nós caminhássemos segundo aquilo que a gente enxerga hoje, dificilmente a gente estaria aqui, irmão. Em nome de Jesus. No meio desse frio, querendo ficar debaixo da coberta, assistindo a Netflix, chocolate quente, pedindo alguma coisa no iFood, olha que coisa linda. Mas é por saber que existe uma eternidade para a gente que a gente passa por esse momento. No meio de um deserto existe uma pessoa que falou: eu sei qual é a promessa que Deus tem para mim. E essa pessoa permaneceu até que Deus tivesse entregue para ela. Não há promessa, não há vitória sem que a gente passe por um processo.
E a gente precisa suportar os desertos da vida para que quando a vitória do Senhor chegue para a gente possa olhar para o passado e falar: existiu um tempo de deserto, mas a mão do Senhor que nos sustentou lá, ela vai continuar nos sustentando agora, e a gente vai continuar avançando porque Ele é o nosso Senhor. Então o tempo de deserto é um tempo onde a gente é fortalecido, é um tempo onde a gente começa a aprender que as dores do agora não mudam amanhã. Então hoje, apesar de estar difícil para o aluguel, vai nos fortalecer para que quando a dívida for de 2 milhões a gente continue falando: antigamente a gente não tinha 1.000 hoje, agora a gente briga por 2 milhões. Então hoje a gente sustenta 10 mil missionários, amém. Hoje a gente está lutando para abençoar 2. Mas existe um processo para isso. Quando a gente tiver que bancar a escola lá para alguém que não tem condições de estar numa escola privada, a gente vai saber: essa foi a missão que Deus nos deu. Se a gente chegou até aqui é porque Ele tem isso para a gente. Existe um processo para você. Para a tua empresa se manter de pé, você precisa confiar no Deus que te sustenta e manter o seu caráter nesse tempo. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Mas se você não consegue ser fiel hoje, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do pouco, será que Deus ele vai te colocar sobre muito? A promessa que Deus tem para a gente é a eternidade. Então comece a focar naquilo que Deus tem para você. Porque se a gente olhar para essa visão, não há nada que Satanás faça que vai tirar a gente do caminho que ele tem para a gente. Não há nada que Satanás faça que consiga tirar de nós a fé que a gente tem nele. Quando a gente perde, não é quando as dores se tornam intensas aqui. Porque no meio de um deserto Deus livrou o povo, no meio de um mar Deus livrou o povo, no meio de uma tempestade Deus livrou o povo, quando não tinha alimento Deus deu alimento para o povo, quando os discípulos estavam sendo perseguidos Deus deu escape para o povo. Não se trata sobre as dores do agora. As dores do agora a gente já tem referência o bastante para olhar e saber que Deus ele vai fazer. Se trata da nossa capacidade de ter fé para confiar no processo de Deus. Para no meio da dor falar: Deus, eu sei que está difícil, mas eu continuarei olhando para Ti, porque eu sei que a promessa que o Senhor tem para mim é a vida eterna. E aí existe uma música maravilhosa que eu amo, que ela vai dizer: ainda que para Te servir, Jesus, eu tenho que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Só que a gente não quer sofrer. A gente canta isso, é maravilhoso. É uma coisa gostosa essa música, eu amo essa música. Mas na hora do sofrimento, a gente é o primeiro a falar: Jesus, não dá não. Na moral, vou não, quero não, posso não, minha mãe deixa não, de jeito nenhum. Não dá, ou o senhor faz ou vou embora. Cantar uma maravilha. Agora na hora de passar ele fala: é miserável. A gente precisa aprender a suportar o processo, ao ponto em que a nossa adoração realmente esteja alinhada com a nossa prática. Ao ponto em que aquilo que a gente fala agora, quando Deus ele nos permitir passar por um momento de dor, a gente continua olhando para ele e fala: Senhor, eu posso ser provado por todas as circunstâncias, mas em todo o tempo eu continuarei te adorando. Mas dificilmente alguém vai receber algo do Senhor sem suportar o tempo da provação. Mas nessa noite Jesus ele te traz aqui para dizer: se você lembrar do que eu tenho para você, não há dificuldade que vai te desalinhar. Não há dor que vai fazer com que você se afaste de mim. Lembre que a promessa que eu tenho para você é a vida eterna. Então, no meio da tua dor, continue clamando ao Senhor, falando: Jesus, eu estou te adorando, eu estou te buscando, porque eu sei que não é para agora, é para a eternidade. Então, no meio dessa prova está difícil, eu não quero continuar, mas ainda assim eu estou aqui, porque na eternidade eu vou estar contigo. Olhe para as circunstâncias da vida e fala: as circunstâncias não vão tirar de mim a eternidade que Deus quer me entregar. Mas se você permitir isso, Deus ele vai olhar para dentro de você nessa noite e falar: se comprometa com a eternidade, porque essa é a promessa que Deus tem para a gente. Só que para encontrar essa eternidade, se você for ler os versículos anteriores, ele fala para alguém que está ouvindo ele, João, dizendo: é preciso que a gente ande como Cristo andou. E é aqui que se torna difícil, porque lembrar da vida eterna é uma maravilha.
Difícil é na hora que o guarda para alguém e você está sem habilitação e ele fala, eu um café. E você fala, pode levar, eu vou pagar quase R$500, está tudo bem, fora os atrasados, mas eu vou manter firme porque é o caráter que eu tenho com Cristo. É quando surge uma proposta maravilhosa, mas você sabe que aquilo ali está errado. Agora vem a época política. Cuidado do meio do evangelho. A maioria se destoa, se desvia. Acordou ali não. No meio dessa época em que o nosso caráter precisa estar alinhado com Cristo, e a gente às vezes deixa com que, não, Jesus, tu entende, tu sabe como é difícil, a porta que o Senhor abriu, ainda tem essa coisa de neve. Se alguém lembra dessa fase aí, a gente precisa ter um comportamento semelhante ao de Cristo. Ao ponto de a gente olhar para uma geração futura e ter a mesma coragem que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo ele não está falando, olha para Cristo. Paulo ele está dizendo, olha para mim, porque eu estou olhando para ele. E se vocês olharem para mim, vocês vão ter um comportamento semelhante ao de Cristo. Por quê? Porque o meu comportamento é semelhante ao dele. Paulo ele olha para a geração que ele está ensinando, ele está dizendo, eu sou uma referência para vocês. Sabe qual é a nossa dificuldade como crente? A gente quer se eximir dessa função. E a gente começa a olhar para quem está ao nosso redor e fala assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Porque se tu olhar para mim, eu estou difícil também, então vai ser meio difícil para a gente chegar ao céu. Só que a tua função e a minha função é olhar para quem está lá fora e falar, olha para mim. Porque o meu caráter está sendo moldado por Cristo, eu sou semelhante a Ele. Olha para mim, porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E eu estou fazendo isso valer na minha vida. Olha para mim, porque quando as coisas se tornam difíceis, eu não dou desculpa. Está difícil mesmo, mas ainda assim eu ultrapasso a dificuldade. Não iremos alcançar a promessa que Deus tem para a gente, que é a vida eterna, sem ter um comportamento semelhante a Ele. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente olha para a geração, principalmente a minha e abaixo da minha, é que está lá, desenrola, bate, joga de ladinho, a vida toda topa. Mas não consegue servir o Senhor. Nada contra isso, né? Porque eu também zoo com o Rafael a vida toda. Se o Rafael tocar alguma música secular, ele vai dançar. Ele fala até que eu não sou o pai dele, né? Tá me desviando no meio do caminho. Não há nenhum problema sobre isso. Se trata de ser firme o suficiente para que, apesar disso, você tenha uma vida com Ele. Saber lidar com as circunstâncias do dia a dia sem peso, mas também sem comprometer o sagrado. Sabendo alocar cada situação, sabendo que se o desenrola, bate, joga de ladinho e for desviar alguém, você abandona isso, porque existe alguém que precisa ser fortalecido. Sabendo que se você precisa orar com alguém, você vai orar independente do tempo que você tenha. Nem que você acorde mais cedo, beba mais café, tome mais energético, mas você vai ajudar alguém no meio da jornada, ao ponto de que a sua vida seja semelhante à de Jesus, para que outra pessoa alcance a eternidade. Não permitindo que as circunstâncias de agora, não permitindo que o mundo te afaste da presença de Jesus. É olhar para Jesus e falar, Jesus, se eu precisar abrir mão de algo para estar contigo, eu vou abrir. Porque eu sei qual é a promessa que o Senhor tem para mim. Eu sei para onde que o Senhor está me levando. Eu sei o que o Senhor quer de mim. Só que nós não alcançamos a promessa que Deus tem para a gente se o nosso comportamento for semelhante a quem está no mundo. Se nós mentimos como quem está no mundo. Se nós usamos de falcatruas como quem está no mundo, se o nosso caráter é dúbio como alguém que está no mundo, irmão, a coisa mais difícil que existe hoje é alguém querer fazer negócio com o cristão. Ninguém hoje mais quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo e bispo. Por quê? Porque a imagem do pastor está desvalorizada. Então está todo mundo querendo ser apóstolo, todo mundo querendo ser bispo, apóstolo do sol, Sou Rodolfo toda a vida. Ninguém mais quer ser uma referência como cristão. Ninguém mais quer se posicionar. Então, em nome de Jesus, para esse tempo, se posicione. Seja fiel com o Senhor, seja fiel na oração, seja fiel em clamar, leia a Bíblia, se consagre. Não se mova por aquilo que você sente, pelo arrupeio, pelo chamando e canta alguma coisa. Se mova por alguém que tem maturidade. Jesus, ainda que eu não sinta nada aqui, eu sei quem você é para mim. Jesus, ainda que eu perca algo lá fora, eu sei que isso não se compara àquilo que o Senhor tem para mim. Jesus, ainda que eu perca um relacionamento, não se compara com o relacionamento que eu tenho contigo. Seja um cristão que tem um caráter sólido.
para que a geração futura possa olhar para você e falar: você é uma referência sobre um casamento para mim, você é uma referência sobre um empresário para mim, você é uma referência sobre um comportamento familiar para mim, você como vizinho é uma referência para mim. Caraca, olhando para a tua mídia social, a tua mídia social é uma referência para mim. Seja você uma referência onde quer que você esteja, para que a gente possa olhar para alguém e falar: ei, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Qual é a prova? Ele fez na minha vida, continua fazendo. Eu abri mão de muitas coisas, mas ele me sustentou. Eu abri mão de alguns confortos, mas ele foi fiel comigo. Seja você alguém que se diferencia do mundo. Mas se nós não conseguimos nos diferenciar do mundo, se a gente não consegue fazer isso, a palavra dele para a gente é essa: não ame o mundo. Se você não conseguir deixar de amar o mundo, você não vai ter um comportamento como o de Jesus. Se o teu amor pelo mundo for maior do que o teu amor por Jesus, você vai acabar tendo um comportamento diferente do que Jesus tinha. Se você não conseguir amar Jesus acima de todas as coisas, você vai perder a eternidade. João, ele está dizendo para o povo que está ouvindo aí: ame a Jesus acima de tudo. Ame a Jesus acima dos maus exemplos que você tem. Ame a Jesus acima das riquezas que você tem. Ame a Jesus acima das suas vãs filosofias. Ame a Jesus acima daquilo que você acha certo. Ame a Jesus acima daquilo que algumas outras pessoas estão dizendo para você, mas que eles não estão alinhados com aquilo que Jesus falou. Ame a Jesus acima de tudo, acima do teu conforto. Porque se você amar a Jesus com todo o teu coração, o teu comportamento vai ser diferente. E se você tiver um comportamento diferente, você vai alcançar aquilo que é a promessa para mim e para você: a vida eterna. Nessa noite, eu queria trazer isso para o teu coração. A mensagem do Evangelho é muito clara para a gente. Existe um chamado para cada um de nós. Jesus, ele te ama. O sacrifício que Jesus fez na cruz é para que a gente pudesse estar aqui hoje olhando para ele e falando: Jesus, obrigado porque o Senhor me chamou de filho. O Senhor me trouxe de volta para a mesa. Eu não merecia, eu não conseguiria estar naquela cruz, mas o Senhor desceu, se fez carne, subiu na cruz e me redimiu com o preço de sangue. A promessa que Jesus tem para a gente é essa: eu quero que vocês sejam um comigo na eternidade. Jesus, ele nos chama de volta para estar na mesa com ele, olhando para ele, tendo ele como referência, ultrapassando todas as dores, falando: Jesus, eu sei o que o Senhor fez por mim. Então o que Jesus ele tem para a gente é superior àquilo que nós podemos dar para ele, é superior àquilo que você possa sentir com ele. Existe em nós algo que é superior a qualquer riqueza desse mundo. Só que nós precisamos compreender que não se trata do que a gente vê. Porque, irmãos, já falei isso algumas vezes: se a salvação tivesse ligada com aquilo que nós enxergamos, Judas não tinha traído Jesus. Se a salvação estivesse ligada com a possibilidade de fazer milagres, Judas não tinha traído Jesus. Se a salvação estivesse ligada com o nível de intimidade que as pessoas ao nosso redor têm, caraca, Judas não teria traído Jesus. Porque na multiplicação dos pães de peixe, Judas estava lá, junto de Jesus. Na mesa da Santa Ceia, quando o João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, Judas estava lá. Quando Jesus curou Lázaro, Judas estava lá. Quando Pedro começou a falar uma besteira, Judas estava lá. Quando alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, na moral, na hora que tu estiver lá em cima, arruma uma vaguinha tua ao teu lado lá para o meu filho aqui, Judas estava lá. Se tratasse sobre o que a gente enxerga, a gente não conseguiria ter essa fundação apesar das circunstâncias de Judas. Porque alguns estarão ao lado de Jesus, verão milagres acontecendo, mudanças acontecendo, transformações acontecendo, mas o seu coração não foi entregue a Jesus. O coração de Judas estava mais preocupado com aquilo que ele iria tirar de Jesus do que aquilo que Jesus estava fazendo.
Se o teu coração estiver mais preocupado com aquilo que Jesus pode fazer por você, você vai ver milagre, você vai ver a presença dele, você vai ver Jesus fazendo grandes coisas, mas você não vai conseguir se apegar com aquilo que é a promessa que ele tem para a gente. A promessa que Jesus tem para a gente é a vida eterna. Quer alcançar essa promessa? Se desapegue a tudo aquilo que está acontecendo agora. E comece a olhar para Jesus como alguém que diz: Jesus, eu não quero enxergar segundo a ótica desses meus olhos naturais, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero saber realmente quem tu és. Eu não posso caminhar contigo por anos e não te conhecer. Eu não posso caminhar contigo por anos, ver pessoas falando que o Senhor faz milagre, ver leprosos se levantando, sendo curados, vendo pessoas sendo libertas e caminhando, querendo abandonar tudo para te seguir, e eu não te conhecer. Jesus, eu preciso te conhecer. A proposta do Evangelho para a salvação é essa. É alguém que está do lado de Jesus e fala: eu não posso estar na tua presença e não ver aquilo que o Senhor realmente pode fazer. Quando um cego Bartimeu está no meio do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e algumas pessoas olham para ele: fica quieto. Ele está dizendo: eu sei o que ele pode fazer. Então não há nada que vocês possam falar, não há nada que possa acontecer que vai tirar de mim um clamor dizendo: eu sei que se o Senhor me ouvir, alguma coisa muda. Sabe o que a gente precisa fazer nesse tempo, irmãos? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por conta da iniquidade. Por conta da iniquidade muitos se esfriarão. A gente precisa ter o mesmo coração que aquele cego teve. Jesus, eu não consigo enxergar, mas eu sei que eu vou clamar até que o Senhor mude a minha ótica. Jesus, eu talvez não esteja conseguindo te sentir, mas eu vou continuar te clamando até que o Senhor faça eu te sentir. Jesus, eu não estou conseguindo ter força, mas eu vou te clamar até que eu tenha força da tua parte. É ter um coração dizendo para ele: eu estou aqui clamando, eu estou aqui te buscando, eu estou aqui querendo, eu estou aqui ao teu lado. Eu não vou parar de clamar até que alguma coisa mude dentro de mim. Só que se a gente permitir que as coisas do lado de fora tirem um coração que está determinado, a gente vai perder. A gente vai perder. Ele vai passar e ele está falando aqui no meio de nós, ele está falando, mudando. Talvez tenha alguém que esteja recebendo, mas se a gente não tiver com o coração dele, a gente vai perder isso. Então não se trata de estar em uma reunião, se trata de ser mudado pelo encontro com Jesus. Porque, irmãos, esse culto acaba daqui a pouco. A gente já está encerrando. Mas isso aqui é só uma parte. A gente pegou lá no início, foi numa laje da diaconisa Michel, diácono Rodolfo, depois foi para a sala, no meio da sala a gente veio para cá e as coisas vão acontecendo, teve célula, acabou célula, gente, tudo isso muda. As coisas aqui mudam, os ambientes mudam, os relacionamentos mudam, as circunstâncias mudam, as fases financeiras mudam. A fase que você pedia dinheiro para o teu pai dizia que não ia dar, você começou a trabalhar, você percebeu que também não tem dinheiro. Aí depois você começa a ter muito dinheiro, daqui a pouco o dinheiro que você tem já não é suficiente porque você tem. As fases mudam. O que não muda para a gente na nossa jornada com Cristo é um coração que conhece o local de intimidade. Porque esse culto aqui acaba, mas para quem tem intimidade com Jesus, vai chegar no final da noite e vai falar: Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor me deu. Estou cansadão, mas eu não poderia deixar de vir aqui para te dizer: Deus, eu te amo. Jesus, eu amanheci, eu tenho muita coisa para fazer, estou acordado, mas Pai, de joelhinho, te amo. Bom dia. Tu é a melhor coisa da minha vida. Deixa eu ir. No meio de um dia tarefado, na hora do almoço: Pai, eu não tenho tempo, estou cheio de coisa para fazer, mas vem aqui só te dar um cheiro. É simples, é bobo, mas é alguém dizendo: você é prioridade para mim. E essa pessoa que entende quem é Jesus, ela vai ser transformada devagarzinho até um ponto em que nada consiga tirar ela do centro que é Jesus. Pensa você, irmão, alguém que você ama. Você não gosta quando essa pessoa chega para você: caraca, vem aqui só te dizer que eu te amo. Eu fico bobo. Tem alguns amigos que ligam para mim: caraca, eu vim aqui só para dizer que eu te amo. Parece bobeirinha, né? Boiolagem, mas a gente gosta desse afado. A gente gosta de um carinho, de um cheiro. Só que a gente trata Deus, o nosso Senhor, o nosso amigo, aquele que a gente louva, aquele que a gente ama, como alguém que é qualquer um. Não tenho tempo não, por isso que eu não vim aqui orar. Não tenho, mas quando as coisas se tornam difíceis: Jesus, tu sabes, vou até jejuar nessa semana, vou para o monte, vou procurar um culto, uma consagração, alguma coisa.
a gente trata Jesus como se ele fosse uma pessoa que não nos conhecesse. Como alguém que talvez alguns pensam que é igual um miliciano da vida, um político da vida, que a gente faz uma politicagem com ele, vem aqui dizer que eu te amo, faz um milagre lá para mim. Como Jesus olhasse para a gente, você ainda não cresceu ao ponto de ser filho. Porque se você fosse filho, você não mudaria o teu relacionamento comigo, pelas circunstâncias que você passa. A gente trata Jesus como filho quando a gente precisa. A gente pensa que a gente é filho quando a gente necessita, mas na realidade a gente é igual a multidão. Deixa eu pegar um milagre aqui hoje, qual é o milagre? Nem preciso levar nada, eu sei que ele multiplica como peixe mesmo, daqui a pouco tem alimento. Não preciso fazer muita coisa, não vou ficar aqui, eu sei que alguém vai trazer alguma coisa, maná do céu, alguma coisa diferente, um vinho bom nessa festa vai chegar. Enquanto existem alguns discípulos que estão falando, Jesus, como é que eu posso te servir? Aleluia. O que eu posso te dar para o Senhor multiplicar, para esse povo se alimentar? Olhe para Jesus ciente daquilo que Ele tem para você. Porque no meio da multidão, irmão, Jesus ele multiplica pães e peixes, os discípulos estão multiplicando, a multidão vai para casa, mas os discípulos continuam. Um jovem rico se aproxima de Jesus, falando, Jesus, como é que eu vou alcançar a vida eterna? Abandona tudo que você tem. Não dá para mim. Jesus vira, é mais fácil um camelo passar por um buraco na agulha do que alguém rico herdar a vida eterna. Os discípulos alcançaram. A proposta que Jesus tem para você é a vida eterna. A promessa que nós temos é a vida eterna. Tudo isso aqui passa. Tudo isso passa. O dia bom, o dia mau, o dia alegre, o dia de dor, a perda, a conquista, isso passa. O frio daqui a pouco vai embora, daqui um calor a gente vai reclamar que precisa mais ventilador, precisa da fonte lá. Tudo passa. Mas a promessa de Jesus para você é a mesma. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Não perca isso. Não perca isso. Se apegue a Ele nessa noite, dizendo, Jesus, eu não posso estar na Tua presença e perder a vida eterna. Eu não posso estar na Tua presença e perder a vida eterna. Se você pudesse, coloque de pé, pode apagar a luz. Eu não posso perder a vida eterna, Jesus. Nesse momento, quero te convidar a orar. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar em pé, montar uma maneira, o que você quiser fazer, você. Mas seja sincero dentro do teu coração com Deus que te sustenta, dizendo, Jesus, me ensina a orar para Ti. Me ensina a orar para Ti, Jesus. Me ensina a ter de volta como centro a promessa que o Senhor tem para mim, que é a vida eterna. Não me deixe ser alterado pelas circunstâncias do agora. Não me deixe ser aplacado pelas dificuldades do agora, pelas metas do agora, mas que a minha visão continue firme diante daquilo que o Senhor tem para mim, que é a vida eterna. Nesse momento é você, o teu Deus. Comece a orar.